Bom dia, graça e paz a todos que nos assistem nessa hora. Deus possa estar tocando aí na sua vida, que essa mensagem possa realmente encontrar corações que estejam prontos a ouvi-la e serem por ela transformados. Que Deus abençoe você, a sua família, aí na sua casa, onde você está nesse momento, e que essa palavra possa trazer confiança, possa aumentar a sua fé e possa trazer também para você, nesse momento, alegria, aquilo que nós estamos precisando ouvir, aquilo que nós estamos precisando ouvir da parte de Deus na sua palavra. Queria te convidar então a abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículos de 1 a 19. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, que vai narrar a história de Naamã. Vai falar sobre um homem que estava sofrendo de uma doença e que essa narrativa da doença desse homem traz para nós muitos ensinamentos, muitas coisas que aconteceram na narrativa desses 18 versículos. Traz um ensinamento muito grande para nós. Nós que estamos passando por uma situação para a nossa geração nova, algo que até então não tínhamos vivido, conhecíamos através da história do que se tratava, mas nunca tínhamos recebido isso na nossa geração, e hoje temos que lidar com essa situação de afastamento, com essa situação de pânico, com essa situação de caos, de medo, de pavor, que muitos agora têm se encontrado. Então convido você nessa hora, mais uma vez, a fazer a leitura desse texto comigo, sobre Naamã ser curado da sua lepra. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo,
pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Essa finalização desse período aqui, desse texto, vai em paz, talvez seja uma das coisas que a gente mais esteja precisando, talvez seja uma coisa que esteja mais ausente nesse nosso tempo, no nosso meio, é a paz. Temos visto alguns conflitos, temos visto algumas discussões, brigas na internet, pensamentos opostos, tudo por uma situação que nos tomou de surpresa. Uma pandemia que assola a humanidade nesse momento e chega ao Brasil já em uma situação complicada, seja politicamente, por uma série de situações, e que agora afeta a nossa sociedade. Várias alternativas de como lidar com isso, uma situação nova, cientistas estudando, concordando, discordando, médicos, cada um dizendo uma coisa, formas de tratamento sendo oferecidas, mas outros negando. O fato é que são muitas as mazelas que nos assombram, e o Covid-19 é mais uma. Porém, nós vemos também que nesse período, o momento de crise, o momento de pavor, é um momento que favorece muitos aproveitadores. Muita gente quer se aproveitar dessa situação. Os órgãos públicos, principalmente, porque no meio de uma crise como essa, no meio de uma pandemia, aquilo que seria um processo normal de licitação e etc., passaria por várias aprovações, já não tem mais essa necessidade. E a gente vê homens de caráter duvidoso se aproveitando desse momento para literalmente saquearem os cofres públicos. Ou seja, o que já seria algo assustador, o que já seria algo assombroso, é agora tomado como proveito por parte daqueles que querem ver literalmente o circo pegando fogo. E aí começa-se várias notícias, jogando-se pessoas contra as pessoas, como se já não bastasse o medo do próprio vírus, o medo da própria doença, você ainda coloca uma população toda enclausurada, em pânico, em medo, e nós sabemos já por vários
meios de especialistas que essa medida de colocar todo mundo dentro de casa enclausurado, ela não é também efetiva. Ela também não é 100%. Se nós quiséssemos isolar as pessoas de fato, deixá-las dentro de casa e que isso fosse garantia de que ninguém se contaminaria, as casas precisariam estar seladas, isoladas, ninguém literalmente sairia de casa. Se a lepra ela é, até hoje, uma doença que também atinge a humanidade. No Brasil, hoje ela já não se chama mais lepra, no mundo inteiro já não se chama mais lepra, trouxe um nome para ela, talvez que amenize, mas que continua sendo doloroso. Hoje ela é conhecida como hanseníase. E essa hanseníase, ela tem uma propagação, sabe como se propaga a hanseníase? Sabe como se propagava a lepra naqueles tempos? Através de gotículas respiratórias, ou seja, através da tosse e do espirro. Algo similar, né? Algo que chama a nossa atenção. E essa lepra, apesar dela poder ser curada, ela ser uma doença curável, a hanseníase, ela pode ser crônica. Ela pode durar anos. Ela pode durar uma vida inteira. Apesar de termos remédio para isso, ela pode se alastrar, ela pode atingir umas áreas específicas do corpo humano, mas ela também pode se alastrar pelo corpo inteiro. E essa lepra era uma doença terrível para aquele tempo. O povo de Israel era conhecedor de causa sobre a lepra. O livro de Levíticos, depois com calma, depois desse período aqui, dessa manhã, você em casa durante a tarde, pega aí o livro de Levítico, os capítulos 13 até o capítulo 15, e você vai ver que existem leis específicas de como tratar a lepra, de quão importante era isso, de quão triste era uma pessoa contaminada com lepra. E vai chegar lá no capítulo 15, vai falar que dependendo da situação tão grave que fosse, os sacerdotes, os levitas deveriam entrar na casa daquela pessoa e arrancar até mesmo parte das paredes, arrancar os rebocos da casa interna, porque tudo aquilo ali estaria contaminado. Então Deus deixa instruções claras acerca da lepra para o seu povo. Deus instrui o seu povo, Deus instrui através de Moisés de como lidar com aquela pandemia, de como lidar com aquela situação que atingiu o povo de Israel, mas poderia atingir toda a humanidade, como chegou até nós. Mais de 2.000 anos, 3.000 anos, continua assolando a sociedade. Aquilo que era lepra, hoje se chama hanseníase e continua assolando a sociedade. Mas nem por isso nós nos trancamos dentro de casa, nós nos isolamos, nos afastamos da sociedade, mesmo com uma doença tão conhecida como essa, ainda sendo possível de ser transmitida através da tosse, através do espirro, através das gotículas respiratórias, da mesma forma como o Covid-19 hoje se interpõe entre nós. O Deus da cura estava ali presente, ministrando, instruindo, ensinando. Essa doença talvez fosse algo que os sírios não sabiam como lidar com ela, mas o povo de Israel tinha conhecimento de causa. A história de Naamã nos apresenta algumas importantes realidades que eu gostaria de frisar com você nessa manhã. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa manhã aí aonde você está. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que um homem da alta patente como Naamã, um homem importante como Naamã, a sua fama era notória no meio dos sírios, ele era um ícone da sociedade. O texto vai dizer que ele era um herói.
Ele era alguém que trazia vitória, muito conhecido. Versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e muito conceito ele tinha, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói de guerra. Porém, o texto finaliza no versículo 1: era leproso. Isso talvez trouxesse um inconveniente muito grande. E aí, o texto não narra isso, mas dependendo da gravidade de Naamã, talvez não fosse para ele, ou naquele momento, mais tão fácil sair às batalhas junto com seu exército, colocar sua armadura em meio àquela lepra, sair e ficar exposto ao sol de meio-dia no Oriente Médio, estando com lepra. Talvez várias inconveniências, talvez estar diante do rei, estar diante das pessoas, as pessoas, apesar de reconhecerem ele como um herói, como um ícone, ninguém ficava à vontade do lado de Naamã. Ninguém sentava ao lado de Naamã, ninguém abraçava Naamã com tanta espontaneidade, porque era um leproso. Apesar de alguém muito famoso, existia sobre ele um mal naquele momento, e que talvez podia estar limitando o seu poderio, toda a sua pompa, até onde ele poderia chegar, com toda aquela fama que ele tinha. A lepra o estava restringindo. E ninguém podia contra a Síria naquele momento. Na hora que eles decidissem que iam lá e invadir um país vizinho, eles assim o faziam. Isaías, no capítulo 10, versículo 13, vai dizer isso, que eles entram nas cidades, eles entram no país, eles roubam, eles tomam posse de tudo. E o seu herói, que no caso era Naamã, o homem que estava à frente, mesmo que não estivesse presente em todas essas batalhas, era o estrategista, era aquele que organizava, era aquele que incentivava o exército, e esse exército estava tendo vitória, e Deus estava permitindo, isso é importante ressaltar, Deus estava permitindo, naquele momento específico da história, que a Síria viesse a ter vitórias. Porém, nenhuma daquelas vitórias, nada que Naamã pudesse conquistar nas outras nações, traria para ele aquilo que era mais urgente, aquilo que ele mais precisava naquele momento, que era a sua cura. Nenhum presente, nenhum bem, nada que ele pudesse comprar, dinheiro algum, traria para ele a cura. E a maior conquista de Naamã, talvez o maior espólio que ele conseguiu, de todos o que ele tinha conseguido até então, foi uma menina. E uma menina sem nome. A Bíblia não cita o nome dessa menina, só a chama de uma menina. Estava no meio de tudo aquilo que ele foi lá, o exército conquistou várias coisas, e dentre aquelas várias coisas, veio no pacote um brinde. Veio uma menina. E aí, não sabendo o que fazer, como poderia aproveitar aquela menina, ele coloca ela dentro da sua casa para ajudar a sua esposa com os afazeres do lar. Ela é sequestrada no meio do seu povo, ela é retirada. A Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas como chama de menina, nós podemos aqui supor que fosse uma adolescente ou uma criança. Mas agora ela é retirada dos seus pais, retirada do seu povo, colocada no meio de um povo diferente. Uma permissão de Deus para que isso acontecesse. E os versículos 1 e 2 dizem isso, né? Que apesar de Naamã ser leproso, aí o versículo 2, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, acabaram de ir lá, né, saquear o povo de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E aqui Deus entra na história de Naamã, de fato, de verdade, para intervir na vida de Naamã, para trazer
Esse relato, que ele não está solto aqui na Bíblia em vão, ele está mais uma vez aqui para ressaltar o poderio, a soberania e a forma como Deus governa. O Deus que cura é o Deus que governa o mundo, é o Deus que governa a sociedade. Nós não estamos órfãos, gosto muito de frisar isso, nós não estamos alheios a tudo que está acontecendo, não estamos soltos no meio desse mundo ao Deus dará, né? Expressão que as pessoas gostam de usar. Deus não nos abandonou, Ele continua acompanhando a história do seu povo. Assim como Ele foi com Israel e usou a vida dessa menina, Ele continua no nosso meio, usando várias circunstâncias em vários momentos. E nesse ato soberano de Deus na história de Naamã, Deus coloca no coração daquela menina que foi sequestrada, e aí também entra algo surpreendente. Você imagina você ser retirado do seu povo, ser retirado da sua mãe, do seu pai, da sua família, levado para uma terra estranha, onde pessoas vão te colocar para fazer trabalhos forçados. Talvez ela não estava acostumada com isso, a gente não sabe, a Bíblia não relata qual era a classe social dessa menina no meio do povo de Israel. Poderia ser uma menina que nunca tinha feito nenhum serviço dentro de casa, mas agora tinha sido obrigada a servir aquele sírio. E ela tinha todos os ingredientes para olhar o sofrimento de Naamã e dizer, literalmente, se vira, sofre aí, seu incircunciso, seu maldito. Ela tinha todos os ingredientes para maldizer aquela situação, ou para tripudiar em cima daquela situação, como se fosse para ela ali praticamente até mesmo um motivo de zombaria, e talvez trazendo essa informação para o povo de Israel. Você sabe quem é esse tal de Naamã, que eles tanto se orgulham como um herói, esse grande guerreiro, esse grande general? Ele não passa de um leproso. Ela tinha todos os ingredientes para fazer isso, mas Deus coloca no coração da menina, não por mérito dela, mas por uma ação soberana de Deus mais uma vez, compaixão por Naamã. Aquela menina vê o sofrimento, aquela menina vê aquele homem tão importante, aquele homem que estava ali conversando com o rei, um homem que tinha uma proeminência muito grande dentro daquele reino, mas que sofria de lepra. Algo que essa menina, por ser do povo de Israel, conhecia muito bem. Ela sabia como lidar com essa questão de lepra, tinha sido ensinada, seus pais a ensinavam, conhecia Levítico, conhecia as leis acerca da lepra. E num ato de misericórdia, Deus agindo mais uma vez da maneira como Ele quer. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 16, dizem para nós que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Essa é uma verdade também que não pode ser mudada, e é uma verdade que nós não podemos esquecer. Por que Deus age assim, de tal maneira, com tal pessoa, e age de uma maneira totalmente diferente com outra? Misericórdia de Deus é uma prerrogativa do próprio Deus. Ele tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia, de quem Ele quiser ter misericórdia. Isso não depende de quem faça, não depende de quem ore, não depende de quem ofereça sacrifício, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, nesse ato de misericórdia, tocando o coração daquela menina, o versículo 3 diz: e disse ela à sua senhora. Ela olha para aquela situação e se envolve. Talvez nem mesmo poderia fazer isso, mas ela teve a ousadia de dizer: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Convicção plena de que havia um homem de Deus ali no meio do povo de Israel, de que havia um homem de Deus que era usado por Deus para curar no meio do povo de Israel, e vivia, ainda disse ali o endereço.
Ele está em Samaria. Ela não solta uma possibilidade no ar. Olha, eu acho que esse remédio pode curar. Olha, tem relatos de que esse remédio pode curar. Pode ser que dê certo. Não. A menina traz convicção. Se esse homem fosse lá em Samaria, ele encontraria um homem capaz de curar. A convicção plena de que existe um Deus que cura. Essa convicção precisa também estar no meu e no seu coração. Que se Deus tiver misericórdia dessa nação, se Deus tiver misericórdia dessa cidade, desse bairro, se Deus tiver misericórdia da humanidade, Ele vai curar a quantos Ele quiser curar, no momento em que Ele quiser curar, como Ele quiser curar, como Ele já tem curado. Nós vemos esses relatos do quantitativo de pessoas que estão doentes, mas é pouco ressaltado a quantidade de pessoas que já foi infectada e já está curada. Sabe por que isso não é ressaltado? Porque isso não dá ibope, isso não chama a atenção, isso não vende. A notícia de que pessoas estão sendo infectadas, estão sendo curadas, milagrosamente, sabe-se lá por quê? Ficaram doentes, fizeram repouso, se alimentaram, algumas precisam chegar lá, até mesmo um ventilador mecânico, que também é obra de Deus, dando sabedoria aos homens para desenvolver essa tecnologia. Deus continua agindo, Deus continua sendo misericordioso e curando através da medicina. Mas o fato é que nós temos aí muitas mil vezes mais pessoas curadas dessa enfermidade que hoje nos assola do que as pessoas contaminadas e as pessoas que estão vindo a óbito, fruto da misericórdia, compaixão e bondade de Deus. A menina diz: há cura em Israel. Existe um Deus que cura. Impressionante também que esse assombroso pavor que havia sobre Naamã naquele momento não faz titubear diante da informação que a menina lhe passa. Ele não para pensar: será que isso é verdade? Olha, deve ser fake news dela, deve ser uma armadilha dessa menina. Talvez ela está mancomunada com alguém tentando trazer uma estratégia de nos dominar. Não. Naamã simplesmente ouve aquilo e, apesar de tantas conquistas, ainda era um homem que vivia angustiado com essa dor. Tudo que ele tentava conquistar, na verdade, o seu desejo maior era a sua cura. Então, quando ele ouve essa possibilidade, quando ele ouve essa oportunidade de ser curado, ele não pensa duas vezes. E ele vai lá e clama ao rei: por favor, intervenha em meu favor. Escreve uma carta, dê ordens. Aquele povo está subjugado, eles têm medo de nós. Então manda uma carta, escreve aí, diz que eu estou indo para lá, que eu quero me encontrar com esse homem de Deus e eu quero ser curado. Como se fosse possível dar ordens a Deus. Versículos 4 e 5 diz: então foi Naamã, disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. E o rei respondeu, o rei da Síria: vai, anda, eu vou te enviar uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos, e aí leva um monte de presentes, leva dinheiro, leva pessoas junto com ele, uma grande comitiva, para que aquilo ali de fato acontecesse. Ele leva consigo uma grande comitiva, mas leva também uma grande esperança de que algo de fato pudesse acontecer. Deus coloca no coração de Naamã, e aí Deus intervindo mais uma vez, esperança. Talvez esse homem já tivesse ouvido várias notícias, talvez várias dicas já teriam sido dadas para ele, que naquele momento da sua vida, a Bíblia também não é precisa em relação à idade que Naamã tinha naquela altura, não é importante,
mas o fato é que várias oportunidades, talvez, várias possíveis soluções já deveriam ter sido apresentadas a ele, que a sua esperança naquele momento já estava quase morrendo, quase se acostumando a ser um leproso, quase se acostumando a ficar dentro de casa. Olha, daqui para frente é isso mesmo, vamos ficar enclausurados dentro de casa, vamos viver por meio da internet, vamos viver com medo, e isso aqui é o que vai ser daqui para frente. Como muitos têm noticiado aí, olha, a sociedade não vai ser mais a mesma, a igreja não vai ser mais a mesma, daqui para frente nós vamos ser cada vez mais individualizados, cada vez mais virtuais. As pessoas vão se acomodando com o pavor. Mas Deus coloca no coração de Naamã naquele momento a esperança, a expectativa, e ele parte, e ele vai. E aí, no meio dessa história, também é narrado para nós um momento em que o rei de Israel, Jorão, recebe a carta do rei da Síria, Ben-Hadad. Os historiadores vão dizer que era Ben-Hadad 1 ou 2. E aí, fazendo um trocadilho com o nome de Jorão, esse rei se transforma num chorão. Porque quando ele recebe a carta, ele diz: quem sou eu para receber isso? Só podem estar tramando alguma coisa. Será que eu consigo curar alguém? Olha, um homem no meio do povo de Israel, um homem que conhecia, sabia da presença do profeta Eliseu ali no seu meio, um homem que sabia, conhecia Levíticos, conhecia todas as leis acerca da lepra, sabia como as coisas funcionavam, mas naquele momento ele recebe aquela carta como se fosse uma ordem suprema daquele rei da Síria, dizendo: olha, eu estou mandando meu servo aí, cure-o, dá o seu jeito de curá-lo. Ele fica em pavor, ele rasga suas vestes e se transforma no rei Jorão, num rei chorão, com medo terrível de que o rei Ben-Hadad estivesse tramando alguma coisa, tentando intimidá-lo para realizar a cura de Naamã. Caso ele não conseguisse, ou caso não tivesse ninguém ali que pudesse curar Naamã, o que ele faria? Como ele iria lidar com essa situação? Temia sofrer uma punição, por este motivo temia perder um possível acordo de paz. Parecia que o rei da Síria entrava ali em Israel a hora que ele bem queria, a hora que ele bem entendia, tomava aquilo que ele queria. Parecia que havia um possível acordo de paz para que não os destruísse. E aí o rei fica com medo de perder esse possível acordo de paz. Os versículos 7 e 8 vão narrar esse momento. Dizem: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Há um medo nesse momento no coração do rei Jorão. Qual seria a estratégia? O que esse rei Ben-Hadad, esse rei da Síria, estava tramando agora? E aí, no meio desse pavor, no meio desse medo, no meio desse pânico, aparece o homem de Deus. Entra em cena Eliseu. O profeta Eliseu entra em cena e ele estava em sintonia muito fina com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Desde o momento em que aqueles homens tomam aquela menina, que não é ao acaso, não é mais uma menina, a obra de Deus também está fazendo com que aquela menina esteja sendo levada ali para a Síria com um propósito específico. Eliseu está ciente disso. Deus já está tocando no coração de Eliseu de uma forma muito tremenda. E ele entra em cena e se manifesta diante daquilo tudo e diz:
o seguinte, versículo 10: Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Não, vamos voltar aqui um pouquinho antes. Ok, versículo 8: Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Nesse momento, Eliseu também não se dá o trabalho de ir lá falar com o rei. Ele ouve essa história. As pessoas deviam estar comentando sobre isso nas ruas. Olha, você viu? O rei rasgou as vestes. O rei está morrendo de medo do enviado do rei da Síria para que seja curado. E agora Eliseu manda também seu mensageiro lá falar para o rei: olha, fica calmo, vai dar tudo certo. Manda esse homem que, assim que esse homem chegar, manda ele me procurar, que Deus vai promover a sua cura. Sem nenhum nome nessa menina, mas um gesto de plena humilhação a esse herói nacional e a sua forte nação. Deus estava ali humilhando de uma forma ímpar o herói nacional de um povo e a sua forte nação. Deus está colocando eles literalmente no seu devido lugar. Vai lá, através da palavra de uma menina desconhecida, e busca a cura que eu tenho para você. Diz para esse, assim que o recebe, esses homens vão lá, buscam por Eliseu, vão a Samaria, buscam por ele, e se prepara todo um cenário de cura. Levaram várias formas de fazer sacrifícios. Parecia que aconteceria ali um grande evento, ou até porque o homem talvez mais importante da Síria estava ali diante do profeta. O povo que gosta de coisas espetaculares, né, daquilo que tudo é tremendo, ficaria numa expectativa muito grande nesse momento. Mas mais uma vez, assim como reagiu diante do pânico do rei de Israel, Jorão, Eliseu não se move, não sai de dentro da sua casa. Ele simplesmente manda seu mensageiro: vai lá, encontra com esse homem, diz para ele o seguinte: ele precisa descer ali no Rio Jordão por 7 vezes, se banhe, que ele vai ficar curado, vai sair tudo bem. O mensageiro deve ter olhado para ele assim: mas a multidão aí fora, tem uma série de coisas para acontecer, e é só isso? É só isso. Vai lá e diz para ele que eu estou mandando ele mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes, que ele será curado. Não se dando o trabalho sequer de ir ter com este, não quis nem conhecer, para tornar, sabe o quê? A humilhação de Naamã ainda maior. Esse Deus que cura também é o Deus que existe de mim e de você, que existe da nação brasileira, que existe da nação mundial, todos os povos que se humilhem diante dessa poderosa mão do Senhor. E torna aquela situação, aquela lepra, uma serva útil para abater o orgulho de um povo e seus heróis. Vou repetir: Deus tornou a lepra, aquela doença, naquele momento específico da história, uma serva útil. A lepra serviu ao Senhor de maneira útil para que abatesse o orgulho daquela nação síria que agora estava conquistando todo mundo, estava desbaratando todo mundo, estava fazendo aquilo que bem entendia. Deus os humilha através da lepra. Talvez Deus esteja fazendo a mesma coisa conosco nesse tempo, nos humilhando também diante da sua poderosa mão, diante de toda a ciência, de tantos poderes, o homem indo à lua, tanta ciência. Mas já se passaram
praticamente 4 meses, se a história foi narrada corretamente, vindo da China, talvez até mais. E até o momento não se descobriu nada eficaz. Toda a tecnologia, tanta zombaria diante de Deus, tantas pessoas que são altivas, ignoram o fato da existência de Deus. Nesse momento, estamos todos ricos, pobres, poderosos, cientistas, intelectuais, ignorantes, sendo humilhados pela serva de Deus chamada Covid-19, servindo ao propósito do Senhor para humilhar as nações, assim como aquela lepra fez com Naamã. E Deus vai falar sobre isso, sobre a sua maneira de agir, a sua maneira de humilhar, de buscar os homens e fazer com que eles se humilhem diante da sua mão poderosa. Salmo 107, versículos 40 e 41. Tiago 4, versículos de 7 a 10. Vão dar essa ideia para nós, da maneira como Deus age. E aí, diante de toda aquela expectativa criada, de toda aquela esperança de ser curado, tanto aquela agitação no coração de Naamã, que ele seria curado, que caminhar até Samaria, encontrar-se com o profeta Eliseu, resolveria todos os seus problemas. Quando ele recebe a notícia de que ele deveria ir lá tomar banho de lama no Rio Jordão, que era assim que esse rio era conhecido, não era um rio bonito, não era um rio saudável, era um rio de lama. E o profeta diz que o profeta não se dá o trabalho de sair de casa, manda um mensageiro procurar e fala: olha, o meu Senhor disse que você tem que ir lá no rio, mergulha 7 vezes naquela lama, você vai ficar curado. Assim, simples assim. Ele, ao invés de ficar feliz, ele fica atribulado, ele fica aborrecido. Os versículos narram assim para nós, versículo 11: Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Ó grande Deus, Criador dos céus e da terra, toca nesse homem agora e o cure. Não, era isso a expectativa. Era essa a expectativa que estava no coração de Naamã, um grande evento, um grande espetáculo, um grande circo, como nós vemos hoje aí nas televisões. Querem fazer da cura de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, um grande espetáculo. E não é essa a vontade de Deus, não é esse o desejo de Deus. E aí a gente vai entender também aqui nesse ponto que o maior problema da humanidade, o maior problema que a humanidade precisa lidar é com o seu próprio coração. A maior doença, o maior vírus, o maior mal que nos assola é o nosso coração. A Bíblia diz que nosso coração é a fonte de todos os males. Mateus 15, versículo 18 a 20. Esse é o verdadeiro vírus. Essa é a nossa verdadeira doença. Esse é o verdadeiro mal que assola a sociedade. Seu coração caído, o seu coração pecaminoso, pecado que se alastrou desde Adão e Eva a todos os homens e nos afeta até hoje. Esse é o grande e maior mal sobre a sociedade, uma depravação completa, corações que são inimigos de Deus, que não reconhecem a sua soberania e a sua glória. Esse é o verdadeiro vírus a ser combatido. E dentro do coração habita algo, uma característica específica do ser humano, que também é uma doença, chamada orgulho. Deus estava ali tratando no coração de Naamã e de todos aqueles que estavam junto com ele desse maior problema. O maior problema de Naamã
não era a sua lepra. O maior problema que nos assola, nos confronta, nos intimida, não é Covid-19, é o nosso orgulho, é o nosso coração, é a nossa altivez, os nossos pensamentos, a nossa falta de confiança nesse Deus Supremo. Naamã ali é retirado do seu pedestal. Os seus oficiais, aqueles homens que caminhavam com ele, olharam para aquela situação toda de sofrimento, de longa data. Um grande herói que caminhava com eles, aqueles homens queriam ver Naamã curado. E eles o convencem a se humilhar diante da ordem do Senhor Todo-Poderoso, dada através de Eliseu. Ele reconhece isso. Os homens vão dizer para ele, versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Ou seja, uma coisa tão simples. Você não está conseguindo reconhecer, e Deus às vezes está falando conosco de uma forma simples, mas nós queremos algo espetacular. Nós queremos um show, nós queremos algo grandioso. E Deus quer nos curar através da simplicidade. E eles conseguem demover Naamã da sua postura arredia, orgulhosa, e o convencem a tomar um banho de lama. Esse banho de lama se chama humilhar-se por 7 vezes diante da ordem do Senhor. Reconheceu que havia um Deus em Israel. Isso se tornou um testemunho poderoso diante de todos. Todos os participantes que estavam ali viram aquela humilhação e foram também humilhados pelo ato do profeta em não aceitar também, depois disso, que Naamã volta curado e fica limpo, sua pele parece pele de criança. Versículo 14: então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ficou limpo, acabou o problema. Mas ainda assim residia no coração de Naamã a possibilidade de não deixar barato, né? Não, eu preciso cobrir isso, eu preciso pagar por isso. E ele tenta convencer Eliseu a receber presentes, a receber valores por aquilo. E aqui Deus faz para nós uma analogia com a sua graça. Com a sua graça, que ela é soberana e ela é um favor imerecido a todos os homens. Eliseu, em outros momentos, havia aceitado presentes, mas naquele momento específico, Deus coloca no coração dele: não aceita nada desse homem. Estou procurando por exclusiva misericórdia, graça, favor imerecido, tornando a humilhação desse homem ainda maior. Aquela cura ocorrida ali traz uma transformação na vida de Naamã, traz quebrantamento para a vida de Naamã e traz um testemunho. E Naamã leva todo esse pacote para a Síria, mas leva algo muito importante no final do versículo 19. Eliseu diz para ele: vai em paz. Aquilo que mais atormentava, aquilo que mais tirava aquele homem do seu eixo, do seu centro, das suas análises, das suas estratégias, das suas táticas. Vez por outra, aquele homem deveria estar dando instruções ao seu exército, e aí tinha que parar para ficar pensando, ou sair de perto daqueles homens para não se envergonhar, para se coçar, porque aquela lepra o atormentava. E Deus entrega, junto com todo esse pacote de cura, também a paz de Deus sobre a vida dele, sobre o seu coração. Se torna um testemunho, e esse texto se encontra na Bíblia justamente para isso. Hoje é dia de reconhecermos também, eu e você, que nós precisamos de fato nos humilhar diante da bondosa, misericordiosa e poderosa e soberana mão de Deus. Dinheiro, fama, status não torna ninguém
imune ao Covid-19. Não pode, por mais que pudesse, alguém nesse momento comprar a sua cura. Ninguém pode nesse momento estar isento de ser contaminado. Todos debaixo da terra, nesse momento, estamos sujeitos a essa agente de Deus chamada Covid-19, que pode a qualquer momento nos assolar, podendo até mesmo tirar as nossas vidas, se Deus assim permitir. Nós seremos curados pela poderosa e bondosa mão do Senhor. Nós cremos, pregamos, explicamos a todos os homens, através da mensagem do Evangelho, de que existe um Deus que cura. O Deus que curou no passado permanece curando até hoje. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Cremos num Deus que cura. Talvez os homens ainda não descobriram a cura. Talvez os homens ainda não descobriram a solução para o Covid-19. Talvez o medo, o pavor ainda continuará abatendo toda a nossa sociedade. Mas nós cremos no Senhor. Precisamos estar certos e convictos e proclamarmos essa verdade cada vez mais alto, cada vez com mais coragem, os que cremos no Deus